Bom, o exercício 3 ele dizia o seguinte: uma partícula P move-se no plano tendo a seguinte trajetória espiral: R igual a kθ, né? Onde k é uma constante a ser determinada. Encontre uma expressão para a aceleração e determine o raio de curvatura da trajetória em um ponto especificado pelo ângulo θ, tá? Para valores grandes. Eu pedi para ia fazer uma pergunta, mas isso aqui pode ser omitido, ok? Então, só obter o raio de curvatura. Então, para fazer o exercício, eu precisava só dessa equação, pelo menos o item A. Tá? Eu sei que a aceleração em coordenadas radial transversal, R é igual a k θ ponto, R ponto, a derivada de R em relação ao tempo, é igual a k θ ponto. Então, algumas pessoas derivaram com relação a θ, então não faz sentido isso. Tá? Então, portanto, erraram. R dois pontos é igual a k θ dois pontos. Então, tem as derivadas de R e, basicamente, eu só tenho que substituir essas derivadas na equação da aceleração para ter uma expressão, ok? Então, por exemplo, aqui vai ser esse cara aqui, né, o R dois pontos. Ok? Aqui eu substituo R. R é kθ. Tá? Aqui é R. É isso? Então, kθ também. Beleza? E aqui eu tenho θ ponto e R ponto. Portanto, eu vou ter K kθ ponto. Θ ponto vezes θ ponto vai dar um θ ponto ao quadrado. Ok? Então, tá aqui a expressão. Seria essa expressão, o item A. Ok? Item A. Item A. O item B, ele pedia para que calculássemos o raio de curvatura para um ponto específico de θ. Ok? Então, para isso, preciso fazer algumas análises. Então, na figura, vou fazer aqui em cima dessa figura, eu tenho o ângulo alfa entre Eθ e ET, EN, ER. Então, se eu traçar uma paralela, traçar aqui uma linha paralela, esse cara aqui, paralela, paralela a ER, eu
Vou diminuir esse cara. Tive a mesma intensidade. Então aqui eu vou ter a velocidade VR. Deixa eu mexer aqui. VR. E aqui Vθ. VR Vθ. Ok? Então, se eu quiser agora saber, por exemplo, como é que eu escrevo a componente de velocidade VR Vθ nas direções ET, né? Tangencial e normal, basta usar esse ângulo alfa aqui. Posso escrever o seguinte, ó. Tangente. Ops. Copiar isso aqui. Tangente de alfa é igual. Voltar o nosso desenho. Tangente de alfa é igual a VR, a componente da velocidade na direção radial, dividido por Vθ. Ok? Basta olhar aqui para essa na direção tangente de alfa. Alfa é o ângulo entre Eθ e ET. Então, alfa, tangente de alfa é VR sobre Vθ. Ora, quem é VR? VR é o R ponto, que nós já sabemos quem é, que é K θ ponto. E Vθ é R θ ponto. Né? Substituindo os valores de R ponto e R, eu tenho K θ ponto. E aqui eu tenho K θ ponto aqui. Isso aqui é R, isso aqui é R ponto. Posso simplificar a equação, tirar K, os K's e tirar os θ ponto. Eu fico 1 sobre θ. Então a tangente de alfa é igual a 1 sobre θ. Beleza? Outro ponto que eu posso fazer é estabelecer quem é o seno de alfa e o cosseno de alfa em função dessa tangente. Ora, tangente de alfa é igual a quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, montando um triângulo onde eu teria o cateto oposto, cateto adjacente ao ângulo, um triângulo retângulo qualquer.
escrever aqui o triângulo retângulo. Então, vou escrever da seguinte forma. Digamos que aqui eu tenho um cateto oposto, quem é 1. Cateto adjacente, θ. Ok? E a hipotenusa é quem? A raiz de 1 ao quadrado mais θ ao quadrado. Portanto eu tenho como saber agora o seno de alfa é igual a cateto oposto 1 sobre a raiz de 1 ao quadrado mais, vou colocar esse θ aqui para dentro, então x contra θ ao quadrado. Então eis o seno de θ, seno de alfa. Cateto oposto dividido pela raiz, cateto oposto ao quadrado, cateto adjacente ao quadrado. De forma semelhante eu encontro cosseno de alfa. Entretanto, agora eu vou substituir aqui em cima pelo cateto adjacente. E, portanto, eu tenho seno de alfa e cosseno de alfa em função do ângulo θ. Bom, sabendo esses ângulos, eu consigo agora decompor as componentes da aceleração na direção normal, e na direção tangencial. Ok? Para encontrar o raio de curvatura da trajetória, eu preciso da componente normal da aceleração. Então, olhando para a nossa figura, nós vemos que a componente normal, de traçar aqui uma linha paralela, a direção normal, tenho aqui direção transversal e a direção radial. Vou fechar aqui um triângulo de velocidades. Aliás, o triângulo de acelerações. Esse ângulo aqui em cima é justamente o nosso ângulo alfa. Então eu posso escrever que a aceleração normal é igual menos a componente radial vezes o cosseno
de alfa mais a componente transversal vezes o seno de alfa. Ok? Então, com a componente normal, eu vou poder dizer, ela, por definição, é igual a velocidade dividido pelo raio de curvatura. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura, por definição. Tá? Agora eu substituo seno, cosseno de alfa que nós encontramos no passo anterior, a componente radial e a componente transversal da aceleração, que são esses termos aqui, ó, que nós encontramos no item A, e desenvolvendo essa equação, nós chegamos numa expressão que pode ser resolvida para o ρ, ou seja, e encontramos o raio de curvatura. Bom, a componente radial né, ela é igual a K, θ dois pontos, menos K, θ vezes θ ponto. Θ ponto ao quadrado. Cosseno de alfa, nós encontramos no início. Cosseno de alfa é θ dividido por raiz de 1 mais θ ao quadrado. A componente transversal é K, θ, θ ponto, K θ, θ ponto, K θ dois pontos, mais 2K θ ponto ao quadrado. Ok, substituo também o seno de alfa. É 1 dividido pela raiz de 1 mais θ ao quadrado. Bom, agora eu preciso só manipular esses valores, essas expressões, para chegar a uma expressão mais amigável. Θ para cá vai ser um θ ao quadrado, ok?
aqui fica sendo 1. E nesse caso, ele está sendo dividido pela mesma coisa. Então eu vou pegar esse carinha aqui, trazer para cá, divido tudo. Essa mesma expressão. Ok? Então tem essa simplificação aqui. Pode ser feita. Ora, fica menos. Isso aqui fica mais. Ponto do sinal que está aqui fora. Na outra parcela, eu tenho outro termo. Então, esse termo cancela com esse termo. Ok? Esse termo cancela com esse termo. Então, estou simplificando a expressão. Posso colocar o k em evidência e o θ ponto ao quadrado em evidência. É esse termo aqui. Fora. Tiro daqui. θ ponto ao quadrado em evidência. Ok? V ao quadrado também pode ser substituído pela raiz quadrada, aliás, pela componente radial ao quadrado mais a componente transversal ao quadrado. Componente radial é k, θ ponto ao quadrado, mais aqui eu vou ter k ao quadrado também, mais componente transversal, k ao quadrado, θ ao quadrado, e o θ ponto ao quadrado também. Então, eu estou pegando essas duas componentes, essa e essa, levando ao quadrado e estou somando esses dois termos. Isso aqui vai me dar o módulo da velocidade ao quadrado. Posso colocar o k também em evidência. Aqui também fica k, não é isso? Okay. E o θ ponto ao quadrado em evidência. Okay. Então, como de um lado eu tenho k θ ponto ao quadrado, k θ ponto ao quadrado, eu posso anular, posso cancelar, simplificar ambos os lados. Colocando k em evidência, mais uma vez, aqui vai aparecer 1 e aqui θ ao quadrado. Okay? Essa expressão agora pode ser resolvida para encontrarmos ρ. Ρ é igual a k vezes esse termo dividido por esse termo
multiplicado por esse. Vou colocar aqui em cima. Tirar da raiz, colocar de uma forma com expoente elevado a 0,5. Então a mesma expressão, somos expoentes, eu vou ter K vai dar 1,5 quando somar os expoentes, dividido por θ ao quadrado mais 2. Então, essa é a expressão do raio de curvatura da trajetória. Ok? Então, tenho raio de curvatura e tenho a aceleração em função de θ. Ok? Então, isso encerra a nossa terceira questão da avaliação.